Tá? Então, hoje é dia 11 de novembro e tudo bem, Marcelo? Olá, eu sou a Lígia Franklin e é um prazer recebê-los aqui. Sou da Terra de Rudá, sou uma das coordenadoras da Terra de Rudá. Um momentinho, oi gente, eu vou admitir o Sérgio aqui. Deve estar chegando. Então, eu sou uma das coordenadoras da Terra de Rudá. Essa semana nós estamos realizando 3 vezes live. Na terça, dia 9. Oi, Sérgio. Oi. Boa noite. Boa noite. Então, na terça, dia 9, o Sérgio trouxe o masculino, crise, desconstrução e ressignificação. Ontem, que foi dia 10, quarta-feira, eu trouxe o feminino, recobrar-se, acolher-se e vocalizar. E hoje, dia 11/11, quinta-feira, Sérgio e eu trazemos a subversão do sentir, diferenciação, enlace e vertigem. Então, realmente é um grande prazer nós estarmos juntos aqui. E para quem não conhece a Terra de Rudá, nós somos um grupo que trabalha há 13 anos juntos, junto com a Rosa, com a Regina e com o Mário, o Sérgio e eu. E nós temos um trabalho totalmente gratuito de meditação e partilha de conhecimentos diários, que funciona por meio de grupos de WhatsApp. Quem quiser participar, é uma aventura que tem sido muito profunda. E é só mandar um zap para a Rosa no telefone 21 98885 8500. É isso. Eu acho que repete o telefone que eu acho que tem um erro aí no número, hein? É? Então eu peguei numa divulgação nossa. Então fala você. É DDD 21 98505 8500. É Rosa Valgode para adicionar no Tornar-se Presente, que é um trabalho muito bonito, profundo e gratuito, né? Falei Bem, boa errado noite. mesmo. Boa noite para quem está chegando agora pela primeira vez. Eu sou Sérgio Seixas, faço parte do grupo de Terra de Rudá. E hoje nós, como o Lígia falou, hoje é o nosso terceiro e, entre aspas, último dia. Nós nos propusemos a fazer essa live, essa 3 vezes live, falando do masculino na terça, do feminino na quarta, e hoje é um pouco esse diálogo entre o masculino e o feminino e a subversão do sentir, diferenciação, enlace e vertigem. Então, sejam bem-vindos. Se vocês quiserem mais para o final, perguntas, aí a gente arruma um espaço para respondê-las, tá bom? Nós vimos na terça-feira o masculino, crise, desconstrução e ressignificação. Na crise, a exacerbação do racional em detrimento do sensível. Na desconstrução, nós vimos o esfarelamento da economia, da política, das relações humanas, das religiões, nesses últimos anos para cá e com agravamento disso. E quem viver verá. Parece uma fala um pouco apocalíptica, o esfarelamento da economia, mas quando isso vem da boca de um astrólogo, a gente sempre fica um pouquinho mais atento. Será que eu não estou enxergando algumas coisas que os mandatos do céu estão sugerindo ou inclinando, né? E a ressignificação, a necessidade de voltarmos aos saberes ontológicos, aos saberes matriciais, para a gente sair dessa enrascada toda aí. Vimos a jornada do masculino em desvio, os 13 capítulos do livro dos sangramentos, um patriarcado predador do sensível, da subjetividade, do realmente humano. Vimos o que hoje as redes sociais, como extrato da psique coletiva, vêm demandando de nós. Eu foquei especialmente no empoderamento do feminino e no estímulo que os usuários das redes sociais recebem para serem empreendedores bem-sucedidos. Ou seja,
tentando resgatar um amor próprio, um maior valor de si mesmo. As redes sociais têm dado voz às demandas de milênios de uma desertificação do humano, além, é claro, de vaidades humanas e de ódios inimagináveis, né? Ali, no caso, eu fiz um recorte focalizado naquilo que a demanda da psique coletiva através das redes sociais, com todo um histórico que eu falei dos 13 capítulos do livro dos sangramentos, que é essa tentativa de construção do masculino, muito torto, muito equivocado. Vimos também as feridas desse masculino, o que é necessário fazer e, no final das contas, que homem eu desejo. Pois é. Hoje, a subversão do sentir, a diferenciação, enlace e vertigem, do quanto a diferenciação deve gerar um belo enlace e este enlace gerar a vertigem que é em cada um de nós, né? Então tem um encadeamento no processo de se diferenciar, estarmos aptos ao enlace com o outro e a experimentação dessa vertigem que é em nós. Bem, eu começo lembrando que o Tao Te Ching, ele fala que o 1 gera o 2 gera o 3 gera o 1000 e o 1000 gera o 1, a unidade, a totalidade. Mas aqui talvez a gente pudesse mudar um pouquinho. Hoje vamos ver que o 2 gera o 1, que gera um novo 2 e que gera o 1000. E, por fim, a unidade. Isso significa, foi falado na terça-feira, um certo script, que a gente primeiro procura amar o outro e nessa tentativa difícil, complexa, a gente acaba voltando para a gente mesmo numa tentativa de amar a si próprio. E depois a gente retorna a esse outro, de uma outra forma, com uma outra consciência, com outro patamar. E a partir daí a gente quer mais. Porque o amor, ele, além de ser o nosso propósito único e derradeiro, ele também, eu poderia dizer que ele dá barato, eu poderia dizer que ele nos convoca, eu quero mais. Eu antes, sem me conhecer, eu tentei amar você, deu meio estranho, aí a partir disso eu passei a tentar me conhecer e a partir daí eu comecei a me amar. Aí eu retornei a você, e esse você é vários vocês, e a partir daí eu quis os outros e quis o todo, e é assim que a banda toca. A gente precisa saber disso, porque de fato isso vai cair na prova, isso vem caindo na prova nesses milênios, e a gente quer se dar bem numa relação sem termos uma intimidade conosco, né? Então a diferenciação, se eu pudesse defini-la em poucas palavras, significa tornar-se quem se é, né? Eu posso pragmatizar isso dizendo o pensamento que me traduz, diferenciação, né? A emoção que me traduz, o sentimento que me traduz, o afeto, que é a minha cara, o meu jeito, que me traduz, a sexualidade, que exatamente é aquilo que me traduz, a escolha, que me traduz, o estilo de vida, que me traduz e por aí vai. Vocês estão reparando, eu faço questão de repetir que me traduz, que me traduz, que me traduz, isso significa que cada gesto, cada sentimento, cada colocação é uma expressão exata daquilo que de fato eu acho que me traduz. Essa é uma maneira pragmática da gente falar sobre esse processo de diferenciação. Somos testados em nossas 4 instâncias, em nossas 4 inteligências, na nossa natureza quatérnia. Só para lembrar, na Terra de Rudá a gente já falou muito sobre isso. Primeiro, essa natureza quatérnia, a natureza material, que a gente verifica muito na psique terrosa, uma psique terrosa. A segunda é na natureza emocional criativa.
que a gente identifica nessa psique aquosa, aquática. A terceira natureza é no entusiasmo erótico do Dharma, que é uma psique ígnea, é uma psique fogosa. E, por fim, a quarta instância da nossa natureza quatérnea é no oferendar-se. Ou seja, você não se pertence, você pertence ao fluxo que é. Isso faz parte dessa psique aérea. As quatro instâncias da singularidade, da diferenciação. Precisamos estar, isso é muito importante, precisamos estar vazios de recalques, vazios de ressentimentos, vazios de medos injustificáveis, vazios de tolas inseguranças, vazios de bloqueios, como artérias que necessitam estar limpas para transportar o sangue do coração para os diversos tecidos do corpo. Eu chamo de as artérias psíquicas. Elas necessitam estar limpas de coágulos emocionais para que a vida flua agora em nós. Do contrário, ressentidos, estaremos condenados a repetir eternamente o passado. E aí, não há nada, não há esperança que dê conta, não há bons objetivos que se cumpram. Quando você finaliza ressentimentos, finaliza mágoas, finaliza frustrações significativas, finaliza medos desnecessários, finaliza bloqueios oportunistas, finaliza inseguranças bobinhas, finaliza o regressivo medo de amar, finaliza a eterna desconfiança de que a vida vai lhe pregar uma peça a qualquer momento, aí tudo começa. E aí fica uma pergunta, mas o que é finalizar, hein? O que é finalizar? Finalizar é integrar a psique, esses coágulos emocionais. Coágulos emocionais, mágoas, ressentimentos, ódios, revides. Integrar a psique, esses coágulos, essas ilhotas de recalques, que bloqueiam o fluxo que é em nós. E isso é feito através da consciência. Como faz isso mesmo? Um bom processo psicoespiritual, uma boa e profunda psicoterapia, conhecendo mais e mais a si próprio. Não tem dois caminhos. Tá? A gente está muito acostumado a mexer com máquinas, com tecnologia. Como é que se faz isso? Aperta Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+F5, aperta isso e aquilo. A nossa máquina psíquica não funciona assim. Aperta isso, aperta aquilo. É mais complexo, é mais difícil. Pode ser mais divertido e mais desafiador também. Né? Então, nesse jogo, tentar finalizar esses coágulos, finalizar esses recalques através da consciência. Tá? Não existe nada assim estratosférico, uma técnica fantástica. Até mesmo a hipnose, que ajuda muito, tem limitações, porque nada supera a consciência. Você não pode tomar um remédio que simplesmente limpe todo um passado, por mais natural que ele possa parecer. Quando você faz com que coágulos emocionais se dissolvam no oceano da psique, eis a diferenciação emergindo. Quando você diminui o seu débito com a unidade, eis a diferenciação emergindo. Repara que eu estou falando, eis a diferenciação emergindo. Ou seja, a diferenciação está ali, a singularidade está ali. A gente precisa abrir espaço para ela emergir. Diferenciação é o seguinte, a gente não fala, sei lá quem ama sei lá quem. A gente pode falar João ama Maria. Mas até isso pode ter um equívoco, porque
Quem é João e quem é Maria? Talvez João seja um ilustre desconhecido para ele mesmo e Maria idem. Então é tudo uma espécie de golpe de sorte, golpe de azar, que não é o nosso rumo aqui. O nosso rumo aqui é a construção de um encontro. Via de regra, eu encontro com 2 para chegar ao 1, para retornar ao 2, ao 3, ao 1000 e ao todo. Anotem isso que cai na prova. Esse encontro que começa no 2, retorna ao 1, volta ao 2, ao 3, que muita gente pode falar no filho, ou no fruto dessa relação, no 1000, que são amigos e sociedades, e no todo, que é a experiência de pertencimento. Aliás, falar nisso, a Terra de Judá cria mais um conceito, que é o estado díper, que é o estado de diferenciação e pertencimento, né? Eu acho que talvez um oriental pudesse chamar tão somente de um estado búdico ou um estado de iluminação, está tudo certo, mas talvez fazendo uma migração desses estados do Oriente para o Ocidente, a Terra de Judá vislumbra a possibilidade do estado díper, porque eu acho importante, porque a iluminação parece que tem que acender essa luz, mas essa luz só acende quando você se diferencia, quando você se singulariza. E aí a experiência de pertencimento, ela, entre aspas, se impõe. Então, através do bom combate entre o ego e o ser que é em você, o bom combate que emerge das situações que atraímos, para finalizá-las, é que tudo se dará. Através do bom combate entre o ego e o ser que é em cada um de nós, o bom combate que emerge das situações que nós atraímos para finalizá-las, finalizar essas situações dentro da gente antes que elas possam se tornar um coágulo, algum assunto não resolvido. Reparem que as encarnações são espécies de coágulos. Quando a gente nasce para dar continuidade a temas que a gente não solveu, não dissolveu, são coágulos que a gente precisa se deparar, e são pessoas que vêm, famílias que vêm, né, para a gente se deparar com aqueles temas e tentar resolver. Resolver não é um ato mental, não é um ato intelectual, não é um ato racional, né, é uma integração mais profunda. Tem muito fogo nessa integração, muita água nessa integração. Agora você se diferenciou, agora você se singularizou, se individuou. E a missão está cumprida. As 12 etapas da jornada de individuação, segundo os 12 arquétipos que a alma humana necessita viver enquanto morar neste planeta, onde o seu Sol perfaz anualmente este caminho que todos nós devemos, ao longo de várias existências, perfazer. Eu posso pegar um recorte, perceber que o Sol é uma referência de unidade e que nós aqui na Terra, como se estivéssemos parados, e o Sol como se estivesse caminhando, ele vai passando por 12 etapas da jornada de individuação. E essa jornada de individuação a gente pode batizar com o nome que a gente quiser, por exemplo, o caminho do carneiro, do touro, dos gêmeos, do caranguejo, do leão, da virgem, da balança, do escórpios, do centauro, da cabra montesa, do aguadeiro e, por fim, dos peixes. Poderíamos dar outros nomes. O que a gente não poderia era perverter o simbolismo desses arquétipos, que tem uma costura, isso é um colar, isso é uma guirlanda com 12 flores no colar do ego, tentando buscar a relação com o self, com o ser que é em nós. Bem, mas peraí, o que quer dizer isso tudo aí de cabra montesa com escorpios e centauro? Seguinte, essa jornada de individuação, segundo esses 12 arquétipos, tornar-se carne no mundo, é o que a gente necessita para viver esse estado de hiper, né? Segundo, estabelecer-se materialmente. Terceira etapa, movimentar-se no entorno e aprender, aprender, aprender.
Quarta etapa, abrigar-se em um núcleo emocional afim aos seus temas de trabalho. Quinta etapa, ou quinta pérola do colar, amar através de atos do coração, atos do desejo lúcido, atos da criação. A sexta flor dessa guirlanda do processo de individuação, trabalhar na humildade daquele que, como um ourives, se aperfeiçoa a cada dia, nas pequenas coisas do cotidiano. A sétima etapa, partilhar intimamente aquilo que, ao longo do tempo, você vem se tornando. Escutar, realmente escutar o feedback do outro a seu respeito e refletir. O oitavo portal, a oitava conta, o oitavo arquétipo, deixar-se morrer para renascer em novas realidades, em novas possibilidades, em novos inícios. A nona etapa, ser arrebatado pelo Dharma. Esse caminho da lei que o levará até Deus, através de você mesmo, e ser, a partir daí, uma referência da volta para casa. O 10º ponto é tornar-se a obra que, ao longo de tantas encarnações, você vem realizando. Ir além daquilo que você se tornou. Esse é o 11º. Ir além daquilo que você se tornou. Deixando que a memória de sua natureza estelar o guie à eternidade. E, por fim, o 12º portal, a 12ª conta desse colar é desaparecer na presença. Desaparecer na presença. Desaparecer na presença, viver em Deus. O que eu estou fazendo aqui agora? Essa noite de hoje a gente vai falar sobre diferenciação, enlace, né? E vertigem. Tudo que eu falei até agora são temas, são estímulos, são conteúdos que mobilizam esse processo de diferenciação. De João ser realmente João, Maria ser realmente Maria. Né? Bem, depois de tudo isso, agora, os encontros são encontros, os enlaces são enlaces, e a vertigem respira em nós, livre e disponível. Agora podemos viver os enlaces sem nos perdermos, sem nos anularmos, sem querermos ser o outro. Eu termino a minha fala repetindo essa última frase. Agora, depois de todo esse processo, que não é fácil, mas é maravilhoso, que é desafiador e é fantástico, agora podemos viver os enlaces, os encontros, sem nos perdermos, sem nos anularmos, sem querermos ser o outro. E aí eu chamo a Lígia e o enlace que ela traz para a gente. Antes do enlace, eu vou comentar um pouco o que a gente conversou ontem. Nós conversamos sobre o feminino, recobrar-se, acolher-se e vocalizar. No recobrar, nós conversamos sobre séculos de realidades internas e externas provocadas pela cisão do masculino e do feminino que ainda predomina até hoje. No acolher-se, entendemos esse se acolher como conhecer a potência do feminino que habita mulheres e homens. Reconhecer as manifestações pessoais e coletivas do feminino ferido e interditado, além da sua potência também. E vocalizar como a conquista da expressão de quem nós somos em processo, sabendo que estamos em processo. Nós revisitamos também o livro dos sangramentos, parcialmente, porque o assunto é gigante, trazendo alguns momentos da história coletiva do feminino. E ali a gente viu também que a memória, que é uma energia feminina, é fundamental
para não perpetuarmos essa condição de cisão. O patriarcado, ao interditar o feminino, interdita o nosso sensível e, junto com ele, a nossa memória também se vai. Por isso mesmo, Sérgio e eu somos muito apaixonados por resgatar a verdadeira história da humanidade, que quem nos acompanha sabe disso, a resgatar a sabedoria ontológica e as histórias pessoais das pessoas também, de todos nós, porque é através disso tudo é que nós podemos discernir o que somos do que não somos. Bom, vamos ao enlace agora, onde o 2 agora que a gente vai se referir vai ser o 2, eu e o outro. Eu e o outro, a parceria. A parceria como essa possibilidade do 2 se tornar 1000 e milhões. Milhões de quê? Milhões dos outros que nos habitam, a cada um de nós. E esses milhões que nos habitam, quando são acessados através da parceria, geram novamente a unidade de quem sou e vai me devolver e nos devolver ao pertencimento, à experiência do todo novamente. Então, minha gente, o Dharma das relações, de qualquer tipo de amor, ou a própria tentativa de amar, porque as tentativas também estão incluídas nisso, é de nos revelar. É esse que é o Dharma do amor. É nos revelar. O amor é o psicopompo, posso dizer assim. Psicopompo é uma palavra que significa o mensageiro da alma. Então, o amor é o mensageiro da nossa alma. E na sabedoria tupi-guarani isso nos é mostrado muito lindamente pela história do próprio Rudá, que nos dá o nome, né? Então, é importantíssimo a gente saber que o enlace é o comprometimento de fidelidade com você mesmo, consigo mesmo. A fidelidade que acontece ali é com a gente. Para que a nossa natureza paterna, a material, a emocional, a intelectual e a espiritual, ela possa se cumprir. A natureza quaterna possa se cumprir em nós. Porque na medida que essa alquimia acontece, dissolvendo os coágulos, a cisão masculino-feminina em nós também se cura. Em qualquer relação, alguém encarna mais o feminino e o outro mais o masculino e vice-versa. O que nós vamos conversar pode, quase na totalidade das experiências, ser transferido para qualquer tipo de relação de intimidade. Relação superficial não, mas de intimidade sim. E eu quero relembrar que toda relação de intimidade, sem exceção, é provocadora de unidade, porque ela acirra e intensifica o nosso processo de diferenciação e pertencimento. Assim, gente, quando nós temos instrumentos psicoespirituais para a ressignificação daquilo que nos acontece dentro de cada relação, mesmo que ela termine, a gente sabe que aquela relação valeu a pena, ela deu certo. O outro, então, nos convida a trilharmos o caminho que vai de Áries a Peixes, em oitavas e camadas cada vez mais profundas e mais amplas da nossa psique. Então, o outro, na sua maneira de ser, de agir, que podem ser prazerosas ou terríveis para nós, é um livro de perguntas e de reflexões espiraladas sobre nós mesmos. A maior parte das pessoas, quando aspira a viver o amor em qualquer relação, não entra nas relações pensando nisso. E daqui para frente a gente precisa ter essa clareza cada vez mais. Esse livro de perguntas são de infinitas perguntas, na verdade, criptografadas pelas almas de quem participa daquela relação. Eu levantei algumas dessas perguntas.
só para nós nos relembrarmos delas. Mas elas são infinitas. Tem milhares de outras que não estão aqui porque existem tantas perguntas quantas seres humanos com as suas complexidades maravilhosas existem e existirão. Então, essas perguntas que eu vou fazer aqui, ou convites para reflexão, não são para serem respondidas agora. Elas vão ficar gravadas aqui, se vocês quiserem depois ouvir de novo. Então, eu vou pedir que vocês só ouçam essas perguntas. Tá bom? Então, quando nós nos relacionamos intimamente, de alguma maneira, o outro ou a outra vai estar nos perguntando, para que a gente consiga responder. Será que eu luto pela minha realização? Ou eu não acredito na minha capacidade e me protejo da luta? Eu não me instrumentalizo, eu não me concentro, eu me distraio de mim e acabo então me depositando no outro? Tenho realmente maturidade? O quanto sou violento ou violenta comigo e causo lesões ao meu corpo sensível e subjetivo, desprezando o que sinto? Eu me escuto, respeito, conheço e cuido do meu corpo físico e dos seus apetites? Como eu usufruo da minha vida sexual? Tem prazer? Não tem? Eu alimento bem os meus 4 corpos? Eu me nutro em todas as minhas necessidades? Como é a minha relação de valor comigo e com as coisas? Porque dependendo de como eu valorizo, eu trato as coisas, as pessoas, a minha própria vida, a mim mesmo. Eu vivo na falta ou na abundância? Sou dependente ou independente financeiramente? E por quê nas duas situações? O outro, no dia a dia da convivência, vem trazendo dessa linguagem cifrada, criptografada, que eu acabei de mencionar antes, todas essas perguntas e muitas outras. Eu ainda vou continuar fazendo. É preciso que a gente saiba ler, nos silêncios, nas conversas fluidas e nos conflitos, nas brigas, nas decepções. Então vamos lá. Expresso o que eu sou? Conto mentiras para mim? Quais são as mentiras que eu me conto? Que me fazem eu me adiar? Racionalizo na hora de sentir? Porque eu não sei lidar com as minhas emoções? Ou acolho e conheço os meus sentimentos? E por isso, eu sei dizer não? Não sincero? Não construtivo? Não é a pirraça, não é a reatividade, mas aquele não cheio de energia amorosa, na verdade. Tenho medo que o outro me invada? Me sinto culpado ou culpada se não correspondo às expectativas da minha família ou dos outros? Será que eu já sei que eu pertenço à minha família, mas eu não sou da minha família? Nem da do outro, ou da outra, porque às vezes eu, na falta da minha, eu me misturo com a do outro, da outra. Mas eu já sei que eu pertenço, mas eu não sou ou não. Qual é a qualidade dos meus vínculos afetivos? Eu aceito qualquer coisa para não me sentir rejeitada, rejeitado?
ou abandonado ou abandonado, eu me traio por conta da minha insegurança e do meu medo. Eu me traio porque eu não expresso aquilo que eu sou, porque eu tenho medo. O Criador ou a Criadora que existe em mim está vital e tem espaços de realização que eu mesmo me concedi e criei? Ou não? Ou está tudo reprimido dentro de mim? Tenho coragem de abrir o meu coração e correr os riscos de amar, sabendo que eu posso sentir dor, mas eu não vou ser destruída pela dor. Eu posso aprender com ela. Então, eu posso abrir o meu coração e correr os riscos de amar, porque eu vou saber lidar com a dor, se ela chegar, ressignificar. Ou eu me defendo com medo daquele abandono e da traição. E aí eu não me entrego. Eu entrego um amor frágil, que não se expressa direito. Onde mora o meu entusiasmo? Cuido bem de mim e daquilo que é importante na minha vida? Tem alguém em mim que vive exigindo, desqualificando e sendo implacável comigo? E será que eu sei dizer não para esse alguém em mim? Será que eu sei pedir ajuda se eu não consigo fazer muitas coisas? Ajuda para o outro? Ajuda para que eu possa me entender melhor? Eu tenho uma profissão ou eu cumpro o meu dharma a partir do meu trabalho? É profissão para eu ganhar dinheiro? Ou eu cumpro o meu dharma através do meu trabalho? E aí, na verdade, eu nunca vou sentir o trabalho com aquele peso que as pessoas geralmente sentem. Eu sou par, sou refém ou sou dominação nas relações? Por que será? Faço contato comigo com o outro? Isso é, escuto e falo? Falo e escuto? Faço das diferenças um manancial ou faço uma interdição? O outro é o inferno? Ou procuro o demônio dentro de mim para encará-lo e até reconhecer, muitas vezes, a sua força, que pode me manter vivo? Se essa força for bem utilizada conscientemente por mim. Sei dar adeus ao que se cumpriu e esgotou a sua finalidade no meu caminho, em vez de ficar fixado numa vida com um sabor de café requentado. O outro, de alguma forma, pode me perguntar se eu conheço meus medos, as minhas raivas, os meus instintos inconfessáveis, meus desejos de controle. E o que eu faço com eles? Também me pergunta, de onde nascem as minhas escolhas? Da minha abundância ou da minha carência? Estou ampliando os meus horizontes? Como a minha alma aspira? Ou eu fico debaixo da marquise da outra pessoa porque eu tenho medo da minha potência. Eu tenho medo de me responsabilizar por ela. E aí eu fico olhando a vida de binóculo, debaixo da marquise do outro. Será? Qual o significado para mim das coisas que eu escolho? Elas fazem sentido? Elas trazem sentido para a minha vida? Até a relação? A própria relação? Qual o sentido que ela tem?
Como é que eu lido com a culpa, com o perdão e com os limites? Eu sei dar limites? Eu sei dar limites para mim? O quanto eu estou em comprometimento com aquilo que eu faço? Qual é o meu Dharma? Qual é o meu Dharma? A relação de intimidade, em algum momento, toda relação deve nos lembrar do nosso Dharma. E se a gente não souber, a gente precisa correr atrás para saber. Saber também, estou em alinhamento com o meu Dharma, porque às vezes a gente sabe, mas continua tudo igual. Então eu estou em alinhamento com ele, com o meu propósito. Como eu me relaciono com a liberdade e a ousadia da vastidão que eu sou e que o outro é? Tem negação dessa vastidão ou tem autorização? Eu escolho o mundo ou eu escolho a vida com V maiúsculo? Quais são os meus sonhos, os meus encantamentos? Fico no raso ou me preparo mesmo de todas as maneiras para mergulhar fundo em mim e nas coisas que eu vivo? Meus dias conhecem o sublime? Eu vejo onde mora o sagrado, em mim e no outro, e nos outros. Converso com meus mestres e com a fonte, através de tudo que eu faço, e do outro também. Bem, gente, são infinitas as perguntas. Isso foi só como se fosse um deguste para a gente se relembrar. E o que eu queria mesmo é também provocar que a gente não pare de se perguntar e que a gente possa fazer da nossa relação a leitura desse livro de perguntas para nós mesmos. Nas relações de par, em todas que são íntimas mesmo, nós também somos o livro de perguntas e reflexões para o outro e para os outros, para outra e para as outras. E é aí, exatamente nessa experiência, que acontece o verdadeiro enlace. Um se torna o caminho pelo qual o outro volta para casa, pelo qual eu volto para casa. E aí, quando a gente volta para casa, nós podemos celebrar, brindar e viver a festa da vida, porque tudo valeu a pena, como disse o poeta uma vez. E aí, depois da festa, nós vamos para a vertigem. Pois é, não sei nem como é que vocês vão dormir com essas perguntas todas aí. Quem tiver a oportunidade de assistir nosso primeiro vídeo, masculino, crise, desconstrução e ressignificação, depois o segundo, o feminino, recobrar-se, acolher-se, vocalizar, e esse terceiro, numa sequência, é possível que algumas transformações aconteçam. Esse trabalho nosso, ele foi feito com o objetivo de, na calada da noite, mexer com conteúdos de uma forma alquímica, de uma forma de transformação. A gente está acostumado a esquema de aula. O professor dá a matéria, a gente anota, decora e faz a prova. Na Terra de Rudá, a gente trabalha já há alguns anos algumas informações paradoxais ou algumas sequências, porque o que tem? Crise, desconstrução, ressignificação, recobrar-se, acolher-se, vocalizar,
diferenciação, enlace e vertigem. O que significa isso? Isso é uma costura, isso são etapas, isso são passos. A minha consciência dá conta de entender isso. Agora, vertigem. Vertigem, até onde eu sei, é uma coisa ruim. Eu tive uma vertigem, caí, né? Pois é. Dependendo do contexto, dependendo da intenção, dependendo de como a gente coloca, isso atua de uma outra maneira, entra por um outro buraco da nossa cabeça e também do nosso coração. Então, com calma. Tanto a gente tem nos grupos do WhatsApp, do Tornar-se Presente, da Terra de Rudá, quanto também no próprio Instagram, a gente tem ali esses 2 últimos vídeos e esse é o terceiro, se vocês puderem ver. Porque agora, quando fala da crise, essa crise de identidade desse novo masculino, esse novo masculino que está vindo, que está emergindo já de um bom tempo, a desconstrução de um velho masculino, né? A ressignificação desse processo. Em relação ao feminino, é recobrar, relembrar aquilo que sempre foi, aquilo que é dentro do feminino. Acolher essa memória e poder vocalizar, poder expressar, né? E a subversão do sentir, o sentir é subversivo. O sentir é subversivo. Subversivo é um termo maravilhoso, porque quando a gente tem um status quo que nos deprecia, quando a gente tem um establishment que nos apequena, o mínimo que nos cabe é a indignação e a subversão. A gente transgredir, subverter esse convite ao nada, esse convite ao mais ou menos, esse convite ao pequeno. Então, não façam, por exemplo, desses encontros apenas um momento de algum tipo de aprendizado mental ou intelectual. Porque agora, para falar de vertigem... Eu posso, antes de falar da vertigem, posso só agregar uma coisa? Eu acho que é complementar o que você falou. Eu acho que a nossa intenção é fazer desse período todo que nós estamos vivendo um grande portal. Para que a gente saia, atravesse esse período e saia feminino, masculino, homens e mulheres realmente renascidos, o máximo de pessoas possível. Então, a gente está tendo uma possibilidade, né, de viver essa grande alquimia. Não vamos perder essa possibilidade, não é? Para que a gente possa, então, viver a vertigem. Vai lá. Antes de nos dirigirmos à vertigem que é em nós, da vertigem que é em nós, lembro das etapas alquímicas que nos transformam de pessoas tão somente pensantes a indivíduos, ou em indivíduos, que não estocam passados em suas cabeças. Indivíduos que não guardam, não estocam passados em suas cabeças, e sim os fertilizam em novas realidades potentes ao ser. Chamamos a subversão do sentir. E aqui eu queria trazer um tema que a Terra de Rudá já abordou extensivamente, mas é muito importante sempre a gente voltar a ele, que é a decantação desses coágulos emocionais. A decantação desses coágulos, desses recalques, né? Dessas ilhotas de impotência que moram dentro da gente. Normalmente, quando a gente vive uma situação, a gente pode pensar sobre essa situação, e aí, de pensamento em pensamento, se tudo correr bem e eu tiver alguma competência, eu vou decantar esse pensamento para uma instância mais profunda, que é da emoção. Se eu não paro aí, normalmente as pessoas param aí, pensam, se emocionam, pensam, se emocionam, pensam, e a vida fica esse moto contínuo. Mas existem 7 etapas que é importante que a gente relembre. Então eu estou vivendo uma situação, eu pensei, eu refleti sobre essa situação, isso gerou uma emoção dentro de mim, achei que essa emoção é algo relativamente denso, eu elaborei
essa emoção, eu pedi ajuda também para poder elaborar essa emoção, ela se transformou em sentimento. Essa emoção, ela se sutilizou, ela ficou mais, entre aspas, pura, se transformando em sentimento. O sentimento, ele trouxe o discernimento. O sentimento, ao contrário do que se diz, não confundimos esse sentimento com emoção, nem com emocionalismos, né? Mas quando o sentimento ele aflora, o discernimento está muito perto, o discernimento vem junto. E esse discernimento já é um passo ao acesso à psique. E é na psique, discernida, né, decantada com esse processo, é que mora o ato. O ato. Nós temos atos em vida. E é o ato, é nesse ato que reside a cura. A mudança do passado, a transformação do passado, toda essa alquimia. Então, uma situação, eu penso, eu me emociono, eu elaboro essa emoção, se transforma em sentimento, esse sentimento logo em seguida vira discernimento, isso me faz acessar a psique, na psique eu encontro o ato, o gesto com G maiúsculo, e isso aí é a cura para eu estar no presente e não refém de instâncias do passado em mim. Mas também isso pode ser um pouquinho diferente, e ali já vai falar para nós aqui agora. Só um pouquinho diferente. É porque nós podemos também começar pela emoção, em vez de começar pelo pensamento, pelo aquilo que invadiu o nosso pensar. Então, a gente pode ser tomado pela emoção. Mas aí, quando se é tomado pela emoção, nós podemos convocar o pensamento para que ele ajude a, vamos dizer assim, desencadear um processo alquímico de separar aquilo que é emoção resultante de ferida emocional daquilo que é a verdade da nossa essência. E aí, esse pensamento vai nos ajudar, pode ser um pensamento que veio de nós mesmos ou que a gente pediu ajuda de alguém para, vem cá, me ajuda a pensar sobre isso, sobre o que eu estou sentindo, né? E é um pensamento mais profundo. Então, desse processo, jura o sentimento. Gera o sentimento que muitas vezes isso demora um pouco. A gente está habituado a viver a vida fora com muita pressa, cada vez com mais pressa. E esse processo que a gente está trazendo, tanto o Sérgio quanto eu, é preciso ser feito com calma, porque as coisas preciosas precisam ser feitas com calma. Então, a emoção, junto com o pensamento, gera o sentimento. Aí sim, a nossa essência está se expressando no sentimento. E por isso o discernimento acontece. A gente sabe o que a gente quer, a gente sabe o que aconteceu, a gente sabe como lidar com a situação. A psique, então, vai cumprir o seu papel porque a gente vai ter acesso a ela, a todos os seus conteúdos. Então, podemos ter o ato. E o que é o ato? É a ação com presença da nossa essência. Então, a cura se dá, a cura se cumpre. E podemos caminhar mais amplos e com uma vida mais realizada. Aí é que mora a construção da felicidade, não é? Então, o sentimento subverte a ordem cartesiana da razão. O sentimento traz em seu corpo aquoso, sentimento tem uma relação com a água, então o sentimento traz em seu corpo aquoso todos os paradoxos necessários e suas inteligências que movem o indivíduo de sua inércia adiadora. Nós somos acometidos pelo adiamento, então movem o indivíduo de sua inércia adiadora, causada pelas feridas emocionais, para atitudes obstetras. Que são atitudes obstetras? São os atos de nos reparir a cada momento. Gente, a fricção dos paradoxos dentro de nós, não é? Aqueles conflitos, geram sínteses. E essas sínteses nos tornam, então, parteiros e parteiras da nossa inteireza, da inteireza da nossa vida.
sentimento é o que vai gerar homens e mulheres mais inteiros. Porque o pensamento e a razão a gente tem exercido continuamente já há milhares de anos, assim. Entendeu? Olha só o avanço tecnológico, científico que a gente tem. O que está faltando é essa outra parte. E agora, a vertigem. Quem é? Podemos falar sobre a vertigem? Vertigem é viver em Deus. A experiência da unidade, o usufruto do agora, a cocriação com a fonte primordial e suas hierarquias. O grande orgasmo do vivente que vive a vida como a vida vive a si própria. O desaparecer na presença, o ir até o seu próprio fim, oferendar-se ao Dharma. Oferendar-se ao Dharma. Despertencer-se, tornar-se um veículo para o nada pleno, para o vazio fértil. Chegar ao topo de sua desimportância, tornar-se livre através da obediência. Talvez Teresa d'Ávila, talvez Ramana Maharishi, talvez os rishis das florestas da Índia, talvez os imortais taoístas, talvez alguns monges de Lhasa, talvez um bodhisattva à beira do portal, talvez um artista aos pés da criação, talvez um cientista diante dos milagres da inteligência, talvez uma criança na oração da brincadeira, talvez amante no ofício de se perderem achados no amor, talvez com certeza, mora aí a vertigem que dá nome à experiência humana. Vertigem, o outro nome do indivíduo que somos. Ao amor. Ao amor. Bem, seria legal se vocês tivessem alguma coisa para colocar, alguém tem alguma pergunta, alguma observação. Não precisa ser uma pergunta, pode ser uma observação, algo assim. Que a gente agora está concluindo essas 3 lives que a gente fez, terça, quarta e quinta, né? Foi bom para você? Para mim foi. Então, Ao amor. a Ana está respondendo aqui ao amor. Então, o que eu queria repetir ou falar era, sim, prestar atenção aos sonhos. A gente escolheu esse horário para fazer esses encontros também, exatamente para ficar no inconsciente. Não é com a intenção de atrapalhar o sono, ao contrário, é de provocar o nosso inconsciente e que a gente possa prestar atenção, porque os sonhos são a maneira do inconsciente conversar com a gente, que também é feminino, não é? Para que o inconsciente feminino converse com a nossa consciência, que é masculina.
E aí se deu o casamento. Também por aí. É isso. Estou vendo os Eu, comentários aqui, estou vendo os comentários, são comentários bem carinhosos e amorosos. Bem, gente, então olha só, a gente também está prestes a terminar o nosso encontro, talvez as minhas derradeiras palavras e a Lígia também, caso alguém tenha alguma observação a fazer. Eu só terminaria dizendo o seguinte: cultivem a indignação lúcida, cultivem a indignação lúcida. Quando a gente está nesse caminho de busca durante muito tempo, a gente vai percebendo a usina amorosa que somos, a usina de recursos e talento que somos. A gente tem a impressão de que não nos é dado oportunidades práticas e objetivas de experimentar, né? Isso é verdade, é um projeto para que a gente fique apequenado, um projeto que a gente fique menor. Esse é um projeto que não é novo, não é nada recente, isso tem alguns milênios de existência, né? Mas esse projeto, para nós nos tornarmos apequenados, também é uma fonte friccional, é uma fonte de fricção para que a consciência supere, para que o amor vença o medo, para que a consciência vença o nosso adiamento. Então, toda a nossa fala na Terra de Rudá vai ao encontro de um enfrentamento, de um bom combate, da busca dessa diferenciação, da busca do caminho no Dharma, na obediência do Dharma, para a gente, de fato, nos tornarmos livres. Então, o amor entre duas pessoas é uma coisa absurdamente milagrosa, mas isso é quase como se fosse algo preliminar, porque esse amor não é monopólio de duas pessoas, né? O amor é a única existência, o amor é a única existência, o amor é o único corpo vivente, né? E o amor assume muitas dimensões, muitas faces, inclusive, muitas vezes ele se veste de raiva, de ódio, ele se veste de injustiças, de miséria, de fome, de intolerância, mas são manifestações diversas de um único corpo chamado amor. Que o outro nome disso é consciência, o outro nome disso é fonte primordial, o outro nome disso é Deus, e o outro nome disso é o agora. Quando a gente se abre para essa perspectiva não intelectual, essa perspectiva orgânica, profunda, tudo começa a mudar agora. As nossas transformações, elas não são necessariamente cartesianas, elas não são que nem uma evolução no judô, que a gente vai mudando devagarzinho de faixa até chegar à faixa preta. Quando eu era muito jovem, eu li uma definição que me deu uma pirada na minha cabeça, que é o seguinte: iluminação é um acidente. Mas aí tem a complementação da frase, mas a gente tem que construir esse acidente. Então é para dizer que a iluminação não é assim, olha, faltam só 2 níveis para me iluminar, agora falta só um nível, isso não existe. Você vai trabalhando, 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 às vezes quando você menos espera, esse estado deeper acontece, se o trabalho é bem feito. Esse trabalho friccional de ego com ser que é, de ego com self, essa fricção do mundo com a vida. O mundo não é sinônimo de vida. O mundo é um campo friccional para que a vida possa se impor, e nós somos veículos para isso. Então, o auto-amor, o amor ao próximo, o amor ao todo, é o mínimo que nos cabe. Então, a minha fala derradeira aqui é: vamos cultivar essa indignação lúcida, porque nós, no fundo, ainda que queiram, nós não somos, na verdade, um gado indo para o matadouro, tá? Em essência, essa não é a nossa natureza, essa não é a nossa essência, esse não é o nosso Dharma, essa não é a nossa missão, essa não é a história que nós devemos assinar embaixo, tá? Então, termino a minha fala com essa, e aí a Lígia conclui agradecendo. Eu saio de cena agradecendo profundamente sai a de cena escuta de não. vocês, o afeto e o amor de vocês. Sai de cena não. Existe uma história, né? Uma história oriental antiga sobre isso que você mencionou, da, da, de uma mulher que
sai a vida toda tentando se trabalhar, tentando se iluminar, passa por mil coisas e ela acaba encontrando a iluminação quando, depois de muitos anos, cai um balde que ela carregava cheio de água no chão e ela vê o reflexo da lua ali dentro. Então, essa questão do acidente, mas o acidente é precedido de um longo caminho de trabalho pessoal, como foi o dela, né? E isso é uma maravilha. A gente não pode ficar contando com a chegada, né? O caminho é a chegada, como a gente sempre fala. Mas, gente, nesse momento que a gente atravessa, nós precisamos, através dessa indignação lúcida, amorosa, nos tornarmos guerrilheiros psicoespirituais. Não é a gente ter que virar todo mundo terapeuta, psicólogo, mas psico no sentido dessa apropriação da nossa subjetividade, do nosso mundo interno, né? E espirituais, porque isso é alinhado com o Dharma, com o nosso propósito. E a gente se comportar com essa coerência na nossa vida pessoal e na partilha com os outros espontaneamente. Acho que esse é o momento maravilhoso para a gente fazer isso, experimentar isso. E, mais uma vez, quanto mais a gente puder, pelo fato da gente estar sendo a gente, estamos cumprindo já esse papel de partilha. Então, não é preciso doutrinar ninguém, apenas ser. Que isso já é imenso, isso já é grandioso, isso já é uma maravilha. É isso. E que a ternura e o sublime nos acompanhem. Gente, beijo, obrigado. Mulher, obrigado. Homem, obrigada. Fiquem bem. Obrigado por tudo. Tchau, tchau. Obrigado pela companhia, pela troca e por tudo que vocês escreveram. Por cada coisa linda que foi escrita aí. Muito obrigada. Então, beijo, boa noite, bons sonhos.